Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Lúcio, nós estamos aqui com um projeto gigantesco que é o Aspra Educa. E isso vai transformar a vida de todo estudante de todo o Brasil. Isso é um projeto gigante, lindo, maravilhoso, que nós queremos trazer você para aprender junto conosco sobre várias matérias de tudo que se interessa para o seu concurso e para o seu dia a dia. Venha comigo, porque hoje vai ser bom demais. E nós vamos começar hoje aqui com o estudo do Direito Penal Brasileiro. Começamos com ele e ele teve início em 7 de dezembro de 1940. E tudo começou com o presidente Getúlio Vargas, na sua era e no seu período denominado Estado Novo. E vamos começar com o primeiro artigo, que diz o seguinte, leia comigo, eu vou puxar ele aqui para você junto comigo ler, tá bom? Vamos puxando devagarzinho, tá chegando, olha ele aí. Não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Esse é o artigo 1º do nosso Código Penal. E ele é chamado de anterioridade da lei. Difícil falar, né? Mas vamos comigo. Anterioridade da lei. E nós vamos começar a fazer isso dividindo em 3 etapas fundamentais para a gente compreender esse artigo. Vamos lá? Primeira parte. Não há crime sem lei que o defina. Ou seja, a lei não pode ser retroagida. Ela não pode voltar ao passado. Ela não pode olhar para trás. É mais ou menos assim como a gente imagina. Águas passadas não movem moinhos. Ou se há leite derramado, já era, meu caro. Não tem como mais. Então, mas para a gente entender basicamente sobre isso, nós vamos colocar uma linha aqui, bonitinha. E essa linha nós vamos colocar uma data inicial. Bem aqui, por exemplo, 1980. Em 1980, havia uma lei e definia furto como crime. Em 1985, bem aqui, uma pessoa com uma conduta praticou furto e uma outra conduta, a mesma pessoa praticando porte de drogas. Veja bem, a lei ela não retroage. A lei ela não retroage. Então, nós temos uma lei em 1980 que definia crime furto. Em 1985, uma pessoa com a sua conduta praticou furto e porte de drogas. O que a lei diz? Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso quer dizer que a pessoa só é condenada, então, pelo crime de furto. Por quê? Porque em 1985 não tinha a lei que definia porte de drogas. Então, a lei atinge a conduta furto, que é crime, mas não atinge a conduta porte de drogas. Segunda etapa, segunda parte para a gente entender sobre esse artigo número 1. Não há pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso, então? Aprenda comigo, que é muito simples. Ninguém pode sofrer pena se não tiver uma lei que defina isso como crime. Lá no artigo 5º, o inciso 39 da nossa Constituição Federal, vamos puxar ela aqui, olha que bonitinha. Olha a Constituição chegando aí, pessoal. Ali está dizendo exatamente o texto do artigo 1º do nosso Código Penal Brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Quando a gente fala em sentido de Constituição Federal, o que nós podemos observar e tirar e extrair dessa Constituição Federal é o seguinte, que ali nós aprendemos um princípio lindo e maravilhoso. Se no Código Penal Brasileiro
você tem chamado esse artigo 1º de anterioridade da lei, na nossa Constituição nós extraímos o quê? Um princípio. Que princípio é esse? O princípio da legalidade ou o princípio da reserva legal. Então, irmão, para a gente poder entender melhor, nós vamos ampliar a nossa visão. Ampliando a nossa visão, nos ajuda um pouco mais a crescer no conhecimento. Então, venha comigo. A terceira e última parte é do inciso 40 do mesmo artigo da Constituição Federal, artigo 5º, diz assim: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, vamos voltar à nossa linha do tempo. Em 1980, existia a lei furto, é crime. Em 1985, a pessoa foi condenada, então, à pena de furto. Mas em 1986, saiu uma nova lei dizendo o quê? Que furto não é mais crime. Então, se furto não é mais crime, aquele réu que estava condenado, ele passou a ser, então, livre. Ou seja, ele serve para beneficiar o réu. Então, o inciso 40 da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, diz exatamente isso, que a lei penal não retroagirá, salvo, se não para beneficiar o réu. Então, nesse caso, como houve aí um benefício do réu, então, meu querido, o réu está livre, o réu está solto, livre, leve e solto. Então, ou seja, essa lei do inciso 40 da nossa Constituição Federal, ela pode retroagir, se for o caso, para beneficiar o réu. Então, eu só queria, para a gente entender, eu queria chamar aqui um amiguinho nosso, Michael Jackson. Michael Jackson, ensina para nós o passinho Moonwalker, que ele vai trazer, você vai entender como é que a lei retroage nesse caso. Michael Jackson, come on, please. Venha, meu filho, mostra para nós como é. Então, para a gente finalizar, eu quero que você entenda que o artigo 1º é definido no seguinte: não se pode responsabilizar alguém se não há uma lei que defina o fato como crime. Aprendeu comigo sobre o artigo 1º do Código Penal Brasileiro? Então preste atenção, porque nós vamos estudar cada artigo desse Código Penal, um a um, para ajudar a você, meu amigo do Aspra e de todo o Brasil, a crescer e ser fantástico. Tchau, um abraço, valeu!